Fala pessoal, tudo bem com vocês? Paulo Brax foi apresentado como CEO do Santos nesta semana e para a gente conhecer um pouquinho do dirigente, trouxe aqui alguns amigos que cobrem os clubes ao qual o Paulo Brax trabalhou, América Mineiro, Internacional e Vasco, para a gente ter essa visão, né, de quem acompanhou mais de perto esse profissional que chega ao Santos com uma grande responsabilidade para adotar processos dentro do Santos Futebol Clube para que o Santos possa ser mais profissional, né? Paulo Brax, na entrevista de apresentação, falou bastante sobre profissionalismo dentro de uma gestão do futebol, então espero que isso se cumpra, né? Não fique apenas no discurso. A entrevista coletiva achei bem interessante, mas é aquilo, né? Espero que na prática seja ainda melhor. Um breve currículo de Paulo Brax, antes da gente ouvir as opiniões dos nossos amigos. Ele é advogado, pós-graduado em Direito Desportivo, tem formação em Gestão do Futebol e Análise de Desempenho pela CBF, além de cursos na Premier League e La Liga. Paulo Brax chega com muita responsabilidade ao Santos, falou principalmente da importância de ter uma profissionalização na análise de mercado, então o Santos vai sim priorizar a construção desse departamento para que o Santos possa acertar cada vez mais nas contratações de jogadores, não apenas atletas chegando ao Santos por indicação de treinador ou principalmente, né, de empresários. Então, deixo vocês com Fabrício Calazans, Thiago Suman, Dieguinho e Gustavo, dando as opiniões sobre Paulo Brax. Não esquece de deixar o seu comentário sobre a sua primeira impressão também do dirigente santista e se inscreve no canal para receber mais conteúdo sobre o Peixão. Confere aí. Tô ligado, deixa comigo. Um abraço para você, Nájila Luz, um abraço para quem se liga no seu canal aqui no YouTube, para o torcedor do Peixão. Olha só, para eu falar do Paulo Brax é muito fácil, até porque conheço o Paulo Brax de longa data. Estive na cobertura da Federação Mineira de Futebol durante 6 anos e eu acompanhei justamente a chegada do Paulo Brax, que até então um advogado, atuava no STJD no Rio de Janeiro e foi contratado aqui na gestão do Castelar Guimarães Neto, que era o presidente da Federação Mineira de Futebol. Ele o trouxe, o Paulo Brax, para assumir o cargo de diretor de competições da FMF. E aí fez um bom trabalho e a gente já sabia da vontade do Paulo Brax, dos seus estudos no mundo do futebol, para deixar esta parte organizacional e, digamos, colocar a mão na massa dentro de um clube de futebol. Então, o convite foi feito pelo Marcos Salum, o presidente da SAF do América, o homem forte aqui do Coelho, em 2018, para gerir as categorias de base do América. Um bom trabalho. Em 2018, o credenciou, já no início de 2019, na verdade não tão no início, ali por volta do mês de maio, a assumir a direção de futebol profissional do América. O clube vivia um momento delicadíssimo, eliminação na primeira fase da Copa do Brasil. O Paulo Brax chega, o América era lanterna no Campeonato Brasileiro da Série B de 2019 e faz uma campanha de recuperação, quase batendo acesso, terminou em 5º lugar. Em 2020, um dos anos mágicos do América. Aí o Paulo Brax já tinha ali alguns meses à frente da direção de futebol, já ambientado, com uma base pronta para a Série B de 2020. E aí o América faz uma campanha espetacular, né? Chegando à semifinal de Copa do Brasil contra o Palmeiras, é eliminada, a melhor campanha que o América teve na Copa do Brasil em 2020, e na Série B não ficou com título no saldo de gols, mesma pontuação da Chapecoense. E aí o América em 2020, ele sobe para a Série A de 2021. E este trabalho credenciou o Paulo Brax a ir para o Internacional. Mas os frutos que ele deixou no América, na sua passagem, foram importantes. Quando ele sai do América, o América tinha 35% de atletas da base no elenco principal. O Paulo Brax no América, ele trabalhou com Barbieri, treinador, né? Hoje já é mais experimentado aí no futebol. Trabalhou também com Felipe Conceição e com o Lisca. Então ele atuou ali com 3 treinadores no América. Um outro detalhe que eu acho interessante é que na montagem do América, eu falei de 35% de atletas da base. No time profissional, ele trabalhou com alguns jogadores conhecidos aí pelo torcedor do Santos. Zagueiro Messias, o Eduardo Bauer, mas também zagueiro.
né? E teve o Mateuzinho, que hoje está no Criciúma disputando Série A, o Ademir Fumacinha, que está no Bahia arrebentando, enfim, entre outros. Então, aqui em Minas Gerais, sobretudo no América, onde tudo começou, no futebol, na gestão do futebol, melhor dizendo, o Paulo Brax teve uma passagem, embora rápida, mas bem marcante, aqui no Coelhão. Um abraço para você, Nájila. Salve, Nájila, tudo bem? Chegando para falar um pouco do Paulo Brax, né, que está como reforço aí para a parte executiva do Santos. Paulo Brax que chegou no começo de 2021 no Inter e veio num momento de necessidade de reformulação das metodologias, e ele participou de um processo de restauração de aspectos financeiros do Inter, né? Ele foi talvez o pescoço cortado num dos momentos drásticos dentro de campo, quando o Inter cai para o Globo do Rio Grande do Norte na Copa do Brasil de uma maneira vexatória, perdeu por 2-0, e ele pagou esse pato, e a gente sabe que a corda estoura no lado mais fraco, via de regra, mas a gente não pode responsabilizar só o Paulo Brax, porque o departamento de futebol como um todo foi um vacilo. Bom, ele deixou como legado a venda do Yuri Alberto, que foi a maior venda da história do clube, mais de 25 milhões de euros na negociação. Dos mais de 16 jogadores que ele contratou, o elenco ainda conta com Gabriel Mercado, Fabrício Bustos e o Bruno Gomes, que depois saiu e agora volta nessa temporada, mas ele conseguiu reduzir a folha do Inter em mais de 30%, ele conseguiu fazer o Inter ficar superavitário, né? Ele não sozinho, é claro, mas ele fez parte desse processo, né? Superavitário depois de 5 temporadas de déficit financeiro. Ele ajudou a restaurar a metodologia de categoria de base com a chegada do Gustavo Grossi, que veio do River Plate, que era um profissional muito afamado por ser um revelador de talentos das categorias de base de toda a América. Então tem alguns valores do Brax, que havia feito um trabalho de destaque no América, que é um time com orçamento menor, com uma realidade menor, assim como a gente pode dizer também que a sua experiência no setor jurídico ajuda muito a trazer fundamento para a função. Uma boa contratação do Santos. Fala, Nájila, tudo bem? Aqui é o Dieguinho do canal Futebolaço Vasco e canal Futebolaço Podcast. Mandar um abraço para toda a torcida do Santos aí que tá ferida, tá triste com o atual momento do clube, mas desejar boa sorte a vocês aí, que esse gigante maravilhoso erga-se novamente no futebol brasileiro. Eu tenho um carinho, inclusive, pela equipe do Santos. Bom, Nájila, eu tô vindo aqui para poder falar sobre o Paulo Brax. Você sai por aí perguntando para a torcida do Vasco se eles gostam ou não gostam do Paulo Brax, você vai ver opiniões muito divididas. Muita gente, inclusive, melhorou o humor e a opinião a respeito do Paulo Brax após a saída do diretor do Vasco, e eu vou explicar mais ou menos o contexto. O Vasco virou SAF em setembro de 2022, o Paulo Brax foi contratado em agosto de 2022. Ele chega ali um mesinho antes da SAF ser iniciada, já era questão só de burocracia, a SAF já tinha sido aprovada dentro do Vasco da Gama. E ele chega ali sem ter muito o que fazer, a 777 faz aportes ali, adianta recursos para o Vasco manter os salários em dia, a janela já estava fechada, então era mais uma relação direta com os atletas, a janela aí estava fechada. O Vasco faz aquele acesso culposo, sem intenção de subir, né? A luta danada para conseguir o acesso contra o Ituano naquilo que ficou popularmente conhecido como a Batalha de Itu, e na última rodada o Vasco garante o acesso. E aí o Paulo Brax diz que estaria passando uma linha e que o Vasco iniciaria uma nova era. Muita gente prometeu muita coisa na Vasco da Gama SAF e vocês estão vendo o resultado aí. O Vasco é o terceiro clube brasileiro que mais gastou em contratação de jogadores no ano de 2023 e no ano de 2024. São mais de 240 milhões investidos e o Vasco tem um elenco hoje que luta contra rebaixamento, para vocês verem aí os absurdos que foram feitos no Vasco. Mas a maioria desses absurdos não foi na passagem do Brax, e sim na passagem do Alexandre Matos. E o Vasco passa a ter dinheiro, faz uma primeira janela em 23, que ele foca mais em reforços para a defesa. Inclusive, tem uma pergunta que eu faço para ele na entrevista coletiva, que ele confirma isso. Ele contrata o Pedro Raul, que era o vice-artilheiro do Brasileiro. Na época, todo mundo achou uma boa contratação, mas acabou não se firmando no Vasco. Ele trouxe o Léo do São Paulo, ele trouxe o Léo Jardim, que era um desconhecido aqui no futebol brasileiro, mas virou um dos melhores goleiros do país, e foi uma contratação dele. O Jair chega a peso de ouro, vindo do Atlético Mineiro, mas conviveu com muitas lesões em 2023. O Luco Orediano era considerado uma grande joia no futebol argentino
no Vasco acabou não performando. O Puma Rodrigues é lateral de Copa do Mundo e Seleção Uruguaia, faz um excelente estadual no Vasco, é eleito o melhor lateral direito do campeonato carioca, mas se perde e até hoje a gente nunca mais viu aquele Puma Rodrigues, inclusive um jogador muito questionado. Tem um Capasso que vem do Tucumã, que fazia ali a segunda melhor defesa do futebol argentino, mas no Vasco não se encontrou, conseguiu inclusive se queimar com algumas falhas individuais, principalmente nas semifinais do Carioca contra a equipe do Flamengo. Então tiveram jogadores ali que ele contratou que deram muito certo, que são espinha do time até hoje, e outros que não deram muito certo, como por exemplo o Juan Cruz e o Carabarral, que veio do próprio Santos na janela do meio do ano. E na janela do meio do ano é onde ele consegue corrigir a situação. Faltou a contratação de muitos jogadores, era um elenco capenga, lembrando que a situação dele era difícil, porque ele tinha que desfazer um elenco inteiro da Série B e fazer um novo. Basicamente só ficou os jogadores oriundos da base, o restante saiu. O Nenê sai ali nessa janela do meio do ano e vai para o Juventude, chegou a fazer o estadual. E ali o Vasco vinha com muitas dificuldades, afundado na zona de rebaixamento, e só um milagre salvava o Vasco. Ali, quando abre a janela, o Vasco tinha apenas 9 pontos, e o Vasco faz uma baita janela de transferências e contrata ótimos jogadores. E o Vasco faz uma campanha de 6º colocado no retorno, campanha inclusive de Libertadores, que faz com que o Vasco escape do rebaixamento. E para vocês santistas, infelizmente, vocês acabam sendo rebaixados. Chega o Payet, que foi o jogador de mais nome que ele conseguiu contratar. Chegou o Gary Medel, que acerta a zaga, ele vem para jogar de volante, acaba virando zagueiro. O Pablo Verrete, jogador que chegou com dúvidas aqui no Brasil, mesmo vindo sendo artilheiro do campeonato argentino, mas era um jogador já de 34 anos de idade e só havia jogado em equipes pequenas da Argentina, na sua grande maioria, até na segunda divisão, mas acabava de ser artilheiro do campeonato argentino por um clube médio da Argentina, que é o Belgrano. Então tem muito peso, e no Vasco ele confirma isso, desanda a fazer gol. O Paulinho, que é um jogador desconhecido, jogava no mundo árabe base do Fluminense, chega no Vasco e vira um pilar até hoje. O Vasco não consegue ter um jogador para jogar na vaga do Paulinho, desde que ele lesionou o joelho nas primeiras rodadas do estadual desse ano, e o Vasco se acerta. O Rossi nas primeiras rodadas é útil, o Serginho, que muita gente critica, foi importante, é ele que faz o gol contra o Red Bull Bragantino, que garante o Vasco na primeira divisão, e o Vasco tem uma janela absurda ali, acerta em quase todos os nomes e consegue aquela arrancada. Vira o ano, o Paulo Brax é demitido, a leitura que a diretoria fez que o Vasco gastou muito e teve um time que lutou contra o rebaixamento até as últimas rodadas e traz um medalhão, o Alexandre Matos, um cara, né, famosão aí no mercado, e aqui só fez uma coisa pior do que a outra. E aí é que muitos torcedores batiam no Paulo Brax, porque olhou para o número bruto e falou, pô, o Vasco gastou isso tudo e não tem um grande time. Ele fez uma grande campanha no retorno, imaginava-se, já tendo uma espinha dorsal contratada pelo Paulo Brax, e com a chegada do Matos, que é um cara super famoso, com alguns reforços pontuais, o Vasco brigaria na parte de cima da tabela, já que teve um time que no segundo turno foi 6º colocado. Isso não aconteceu, o Vasco perdeu praticamente todos os pilares do time, 2 por lesão. Jair e Paulinho, uma semana depois da outra, tiveram lesões graves de joelho e só voltam lá para o mês de outubro. Gabriel Peck e Marlon Gomes foram vendidos, e o próprio Payet tem uma lesão também no joelho, antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Então o Vasco perde aí vários pilares, ficando apenas o Piton, o Verrete e o Léo Jardim, que são referências dentro do elenco. Tá? Então muitos torcedores, quando fazem um comparativo da passagem do Alexandre Matos, e entendem hoje também que a 777 é uma empresa super complicada, dificultava muito a vida dos diretores executivos, aqueles torcedores que criticavam o Paulo Brax, ou parte deles, hoje veem a passagem dele com outros olhos. Os melhores jogadores desse seu atual elenco foram contratados por Paulo Brax. Então diria que a opinião dele aqui é dividida. Ele não é muito querido, para alguns ele era muito contestado, e hoje essa opinião melhorou, então podemos dizer que ele teve uma passagem no Vasco aí nota 6. É importante dizer também que a 777 dificulta a vida de todos os diretores executivos no Vasco, e chama atenção, em apenas aí 1 ano e 10 meses de completando de SAF, o Vasco está indo para o seu 4º diretor executivo. Pedro Martins chega depois da saída
do Alexandre Matos, que chega em dezembro e vai embora no final de março. Trabalha no Vasco aí 1 mês e meio, quase 2 meses, também é desligado para a chegada agora do ex-presidente do Bahia e hoje diretor executivo Marcelo Santana. Tá? Foi um pouco longo aqui, mas para vocês entenderem com detalhes a passagem dele aqui. Descobriu muitos jogadores aí desconhecidos que hoje são pilares da equipe do Vasco, acreditou em jogadores como o Lucas Piton, que era muito contestado no Corinthians e hoje é um dos melhores laterais esquerdos do país, mas teve contratações para lá de controvérsias aqui no Vasco. Serginho, que inclusive veio com alto salário e hoje está encostado. Rossi, que já entregou coisas melhores, mas já está mais numa reta final de carreira. Tem a própria situação do Juan Cruz, Carabarral, Capasso, Orediano, que chegou aqui e acabou indo para a MLS. Essas são algumas das questões. O Pedro Raul, que eu nem imputo culpa nele, era o vice-artilheiro do Brasil e aqui não conseguiu performar e não está performando em lugar nenhum, tá? Então o vídeo ficou um pouquinho longo, mas para poder explicar com vocês um pouco mais de detalhes são essas situações. Mas tem no mérito dele, Léo Jardim, Piton, Verrete, o próprio Pael Medel, que chegou, foi muito importante aqui e já acabou saindo pelos seus altos vencimentos. Tem coisas importantes também na passagem dele aqui, beleza? Quem não é inscrito ainda lá no Futebolaço Vasco, quiser acompanhar o noticiário do Vasco, se inscreva lá. E eu tenho um podcast também, com entrevista figuras aí dos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro. E a gente tem um projeto de virar um podcast nacional também. Acabamos de bater 100 mil inscritos. Quem quiser dar uma olhadinha lá, Futebolaço Podcast. Valeu, Nájila. Tamo junto e boa sorte aí no Peixão. Alô, Nájila. Um abraço para todos aí do nosso querido Santástico. A gente sabe o que vocês estão passando, não é fácil. Fiquem tranquilos também, ouça a voz da experiência de um vascaíno, sempre pode piorar. Desculpa trazer essa, mas é a verdade. Então força aí, esquecendo as rivalidades e as brincadeiras, né? Rivalidade que nunca me pegou, inclusive. Eu gosto do Santos. Azar dos meus colegas vascaínos que ficam nessa de que o Vasco e o Santos têm rivalidade. Eu não entro nessa, não. Eu desejo aqui de coração minha solidariedade, porque eu sei de fato o que vocês estão passando. Então, força aí para vocês. Mas, enfim, vocês me perguntam do Paulo Brax, Nájila, e fica difícil para o vascaíno responder de forma estritamente racional. Sempre vai ter um emocional aí, porque o que a gente sofreu no ano passado é brincadeira. E se tem alguns responsáveis, um dos principais, sem dúvidas, é Paulo Brax, porque ele foi o comandante do departamento de futebol, e no primeiro período do Vasco, que é onde a tragédia se consuma e depois é corrigida a rota no meio do ano, nesse primeiro período, se bem se falava de uma política para o futebol do Vasco traçada pela 777, o Paulo Brax, com muita arrogância durante todo o primeiro semestre, ia a público, ia à imprensa e conversava com a torcida de forma, repito, arrogante, e vestindo a camisa de que o projeto era esse e demonstrando uma questão que também é muito símbolo do trabalho da 777 no futebol, né? Sabem nada de bola, sabem menos ainda de futebol brasileiro. O Paulo Brax também demonstrava isso quando ia para a imprensa e demonstrava uma desconexão com a realidade do Vasco, com as coisas do Vasco, falava em que o vascaíno quer que se use a base, quando, na verdade, naquele momento a gente estava dizendo totalmente o contrário. Falava que o Vasco deve se mirar no Red Bull Bragantino, quando, na verdade, são outras realidades, é outra situação. E toda a torcida do Vasco, que tem um orgulho ferido, né, por tantos anos de crise, né, orgulho ferido ainda é orgulho, né? Todo mundo falando, cara, o que esse cara tá falando? Cara, o caminho do Vasco ser do Red Bull Bragantino, tem jogador que funciona no Red Bull que não vai funcionar nessa panela de pressão que é o Vasco, que é o Santos hoje em dia. Enfim, demonstrou um desconhecimento completo, erros fundamentais na janela previsíveis, apostou mais de 20 milhões de reais no Luco Orejano, um jogador franzino e tímido e ciscador da Argentina, hoje está lá na MLS. Apostou não sei quanto no lateral Pumita Rodrigues, que é um uruguaio que chegava a ser da seleção na época, mas que é muito ruim defensivamente, uma situação pavorosa, mais não sei quantos milhões nesse camarada. Apostou em jovens que não tinham destaque nem na base do Vasco para entrar numa Série A dificílima como titulares do Vasco, uma situação para lá de previsível. Foi buscar um zagueiro no interior da Argentina chamado Capasso, passou meses atrás desse zagueiro, pagou uma grana federal
e o zagueiro era muito ruim, como era previsível, nenhum clube da Argentina queria o zagueiro do Tucumã, tal do Capasso. Enfim, erros muito graves que fizeram o Vasco entrar muito frágil no campeonato, e aí foi aquele Deus nos acuda, né? 9 pontos em 12 rodadas, já caiu, o Vasco é o pior time do campeonato e tudo mais. E aí o Paulo Brax, a gente pode dizer que teve 2 Paulo Brax. O Paulo Brax sai daquele pedestal de arrogância, o Paulo Brax, ele vai para as sombras, ele fica mais comedido e tudo mais, trabalha para mudar a situação, e aí ele teve mais sorte do que juízo. O Vasco tinha não sei quantos técnicos na mesa, a última opção de Paulo Brax, do Vasco da Gama, da 777, era o Ramon Dias. E Ramon Dias é uma peça fundamental para o milagre que a gente conseguiu operar no ano passado, toda essa virada e a fechada de ano boa com a permanência na Série A. Mas mais que isso, Gary Medel, que foi o primeiro a vir, já era um zagueiro em decadência e tudo mais, né? Podemos dizer em decadência, né? O Gary Medel tem todo o seu respeito no futebol, mas já com 36 anos e tudo mais, e é fundamental para acertar a defesa. O Verratti era a última opção de vários atacantes que o Vasco tentou. Pablo Verratti estava aqui no Belgrano da Argentina. O Vasco foi no último dia da janela, pegou o Verratti, e o Verratti, meu irmão, se demonstra um excelente camisa 9, outro que foi fundamental. E se a gente não sabe, entre esses, qual foi a preponderância da palavra e da força de Paulo Brax para essas contratações, além desses vieram o Payet, né, um jogador muito importante, renome internacional, e para o ânimo da torcida também foi muito importante, deu uns pontos para nós no ano passado, mas teve um que foi o Paulinho Paula, que a gente sabe que era um nome do Paulo Brax. Ele pinça esse jogador que é da base do Fluminense, já ninguém lembrava dele no Brasil, estava perdido lá na Arábia, ele já tinha tentado isso anteriormente, esse jogador para o Vasco, e ele forma uma quadra com esses outros citados de jogadores que mudam o Vasco de patamar sob a batuta de Ramon e Emiliano Dias, né? E aí, claro, vários torcedores já se apressaram. Não, veja bem, fila do perdão para o Paulo Brax, veja aí, era 777, não era o Paulo Brax e tal. Paulo Brax sai de forma, uma demissão esquisita também, 777 vai demitindo todo mundo de forma litigiosa, esquisita, mal resolvida. O desastre passa muito pela 777, porém, a gente não esquece que o Paulo Brax bancou aquele projeto de jovens garotos para jogar a Série A, de apostas péssimas no mercado, e a gente não esquece que essa janela do meio do ano, para corrigir uma tragédia anunciada, ela nos trouxe problemas financeiros também, né? A gente teve que correr ao mercado de forma desesperada. Então a gente pagou salários muito altos para esses jogadores que depois oneraram a nossa folha esse ano e trouxeram problemas para a gente ainda esse ano. Paulo Brax saiu, vida que seguiu, ele que seja feliz aí no Santos, e torço para que dê tudo certo aí para vocês, porque me solidarizo, repito, com o que vocês estão passando, mas de alguma forma ficou claro que o Paulo Brax vestiu a camisa da 777 e os problemas de má gestão do futebol da 777 que influenciaram no Paulo Brax, porque depois a gente vê um trabalho tão pavoroso quanto, ou até pior, do senhor Alexandre Matos, ambos, Paulo Brax e Alexandre Matos, gastando rios de dinheiro, dólares e dólares e dólares para lá e para cá, da ingestão internacional dos trambiqueiros lá de Miami, e fazendo, inclusive, contratações para lá de questionada. Não é nada. Paulo Brax trouxe o Léo Jardim, que é um cara que até hoje tem cumprido muito bem aqui no Vasco da Gama, goleiro do Vasco. Trouxe o Lucas Piton, que é o nosso lateral esquerdo, que é um dos melhores jogadores do time. Tem uma basezinha ali do Vasco que passa por uns acertos de Paulo Brax. Eu espero que ele tenha aprendido com os seus erros, minha amiga Nájila, meus amigos do Santos, para que vocês não tenham que seguir passando o que estão passando e que a gente, repito, cara, a gente conhece. Fiquem tranquilos. Um dia passa, uma hora passa. Valeu, gente. Um abraço.